Satanás é igual a Deus? Será? Eu sou o Paulo Rosa e este é o Paulo Tira Dúvidas do meu canal Paulo. Paulo ensina pra você. Existem 3 passagens na Bíblia que chamam Satanás de Deus e de príncipe. E daí vem a pergunta, título deste quadro: Satanás é Deus? A minha resposta para você, com todo prazer, é não. Satanás não é igual a Deus, Satanás não é Deus. Mas eu quero colocar para você aqui, a primeira das passagens está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que está escrito assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esta é a primeira das passagens. Temos também em João capítulo 12, versículo 31, que diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E no mesmo Evangelho de João, capítulo 16, versículo 11, está escrito: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Bem, o sentido destas palavras, desses títulos, chamando Satanás de Deus e príncipe, é que ele representa a expressão máxima, o exemplo supremo do mal. Veja as palavras que Jesus disse a respeito de Satanás e outras que estão registradas na Bíblia. A primeira delas no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Veja o que diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ainda quero chamar a atenção de vocês para a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E, mais interessante ainda, uma passagem de Apocalipse, no capítulo 12, dos versículos 7 a 9, que está escrito assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a primeira resposta que eu te dou é essa. O sentido em que o texto bíblico traz Satanás como Deus, com letra minúscula, e príncipe, é que ele é essa personificação do mal. É o exemplo maior de tudo que há de ruim nessa nossa existência. Mas tem também outras razões. A principal delas é que Satanás, ele é um ser finito, ele é um ser que foi criado. Veja só o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, se Satanás, que é o mesmo diabo, né? Satanás significa adversário e diabo significa acusador, mas trata-se do mesmo ser. Se ele foi criado, logo ele não é Deus, porque a primeira característica de Deus é o fato dele ser eterno, que não teve início e nem terá fim. A Bíblia também, já li, aponta o diabo como o primeiro pecador. Deus não pode pecar. Se o diabo peca desde o princípio, é porque ele não é Deus. E também ele será condenado ao lago de fogo. Veja Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Satanás, que significa adversário,
ele é governante, ele é o grande líder de todos os que sujeitam ao seu habilidoso sistema, a todos aqueles que são enganados por ele. Mas isso não faz dele Deus. Portanto, não precisa ter dúvidas. Como disse Isaías 44:6, fora de mim não há Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é único, que subsiste em 3 pessoas. Portanto, glória, pois, a Ele eternamente. Amém.